craques eternos, Ronaldinho, o bruxo. Vida de mussá, cuscuz com sardinha. Um cuscuzinho com sardinha, vocês que não comem cuscuz aí na casa de vocês, porque não tem. Bom demais, hein? Só vamos. A gente já viu do Pelé e já viu do Ronaldo Fenômeno. Esse é o do Ronaldinho Gaúcho. A sala reservada para as maiores lendas do futebol é Embora. dedicada a 7 chaves. Não é qualquer um que entra. Mas hoje a gente vai falar do brasileiro que encantou torcidas mundo afora e, feito bruxaria, deu um jeito de driblar a segurança e entrar também na sala dos grandes. O Ronaldinho é Hoje muito a gente foda. vai contar a história do cara que se tornou o sinônimo de alegria Muito foda. do futebol. O Ronaldinho é que foda. abraçou a brasilidade e combinou ela com um sorriso incansável. Um jogador que já fez torcedores rivais aplaudirem ele de pé, ao mesmo tempo em que viu a própria torcida do clube onde ele foi formado vaiar o seu nome. Um cara que é sinônimo de sorriso, mas que também carrega consigo traumas muito grandes. Um mago que já foi o melhor do mundo, mas que poderia ter sido ainda maior. Prepara a pipoca e a sua porção favorita e vem com a gente para conhecer a história completa de Ronaldinho Gaúcho, a personificação da magia no futebol. Ronaldinho é muito foda. Essa história começa no dia 21 de março de 1980 em Porto Alegre, quando nascia Ronaldo de Assis Moreira, filho de Miguelina e de João, um soldador durante a semana que fazia a segurança do Grêmio aos sábados e domingos. Crescendo nas ruas de Restinga, um bairro da capital gaúcha, o Ronaldo não demorou a se familiarizar com a pelota. Além do pai, torcedor do Grêmio, o irmão mais velho dele, Roberto Assis, era jogador e inclusive atuava pelo Grêmio, onde ele começou a despontar e incentivava o seu irmão caçula, meu Deus, irmão, mano, os caras igualzinho, bicho, a seguir seus passos. Durante a infância já dava pra ver que o Ronaldo levava jeito pra coisa, né? Driblando amigos, familiares e até o seu cachorrinho Bombom, já que o Ronaldo aproveitava a companhia do seu cãozinho para treinar os seus dribles. Ainda muito novinho, quando ele começou a praticar o futsal, o Ronaldo meteu 23 gols em uma única partida. Tudo bem que ele já era um garotinho que treinava a sério enquanto ele enfrentou uma molecada que tava mais fazendo como se fosse uma aula de educação física, vai? Mas mesmo assim, com uma idade tão precoce, já mostrava a diferença dele pros demais. Pô, mas realmente muito foda, né? Como ele já tinha incentivo de casa, que era o irmão dele, o cara já treinava sério já, pô. Muito foda. Mesmo quando o irmão do Ronaldo, o Assis, em seu começo de carreira foi comparado ao Maradona, tanto o próprio Assis quanto o pai deles chegou a dizer: fiquem de olho no outro guri da família que tá vindo aí. Não demorou então pro Ronaldo fazer parte de algumas escolinhas da região e começar a se destacar pelos times de futsal em que jogava. Ele já tinha uma facilidade brutal de reter a posse de bola ali, né? E mesmo novinho foi fazendo até eventualmente se juntar à base do Grêmio. Tudo corria bem e parecia mais uma trajetória meteórica de um craquinho mirim. Mas antes ainda de entrar na adolescência, o Ronaldo passou por um dos grandes desafios da sua vida. Eurofut. Ele tinha 8 anos de idade e voltava pra casa depois do treino quando percebeu que alguma coisa estava errada. Tinha muita gente na casa da família e no começo ele até pensou que poderia ser uma festa para o aniversário de 18 anos. Alguém morreu, né? Mas aí ele percebeu que não, o clima não era de alegria. Já começando a fazer o papel que faria pro resto da vida, o irmão mais velho do Ronaldo, o Assis, chamou ele no canto e contou que o pai deles, o João, teve um mal súbito e acabou falecendo no hospital. Aí, peba. Mais do que um momento crucial na sua formação como ser humano, a perda do pai também mudou muito a relação entre o Ronaldo e o seu irmão Assis, né? Se antes ele já via o Assis como um ídolo, porque era um jogador que ele se inspirava, agora com 10 anos de diferença na idade, o irmão mais velho também assumiria meio que o papel de um pai. Algo que pautaria algumas das decisões mais importantes da carreira do Ronaldo. E se tinha uma coisa que aproximava muito ele do seu pai, era o amor pelo futebol e pelo jogo bonito. E assim, nos anos seguintes, o garotinho continuou firme e forte, galgando seu espaço e mostrando seu talento na base do Grêmio e até na seleção brasileira. Atuando na seleção de base,
o jovem meia foi peça importante e camisa 10 da seleção brasileira que bateu Gana com um jogador a menos para se sagrar campeã da Copa do Mundo Sub-17 pela primeira vez na história. Enquanto isso, no Grêmio, as coisas também iam muito bem pro garoto Ronaldo, que ganhou a sua primeira chance no profissional em 1998, aos 17 anos, com o técnico Sebastião Lazzaroni, que chegou a declarar sobre a precocidade do craque na época. Ele, com a bola, era que nem um gato brincando com um novelo de lã. Esse jogador vai ser o maior do mundo. Então foi diante do Vasco pela Libertadores que Ronaldo estreou no ataque gremista para um estádio olímpico quase lotado. E embora ele não tenha feito gol, essa primeira oportunidade já dava um gostinho do que seria a carreira do Ronaldo. Qualidade absurda nas bolas paradas, uma ginga impressionante e um controle de bola para deixar qualquer um com inveja. E com um detalhe aqui, né? Ele estreia direto na Libertadores, sendo o batedor oficial de falta do time. Caralho. Toda a bola parada, ele com 17 Cara, bem novinho. tava lá pra cobrança e meteu uma bola no travessão dessa maneira. E com isso não demorou muito pra ele ir de uma promessa da base pra um titular consolidado no time do Lazzaroni. E também não demorou pra que ele tivesse o primeiro grande jogo pelo Grêmio. Vamos pro jogo. Bola rolando aqui no Estádio Olímpico, começa o Grenal. Me recuso a acreditar que a rapaziada assistiu de jeito, mano. Olha, não dá pra ver nada. Que decide o título gaúcho. Ele distribuiu dribles a torto e a direito. Meteu o baita golaço que decretou a vitória gremista. Porém, mais do que isso, o Dunga, que em 94 tinha sido um cara ali intransponível no meio campo, o capitão da seleção brasileira, agora contra o Ronaldinho foi chamado pra bailar. Ronaldinho, pra Rodrigo, devolução pra Ronaldinho. Olha o drible dele. Cruzou. Afasta a zaga, Ronaldinho no calcanhar de novo. A gente ainda tá falando de um momento muito cedo da carreira do Ronaldo, em que ele não tinha recebido aquele apelido que pegaria mais pra frente, o de bruxo. Mas mesmo assim, a gente já pode começar a falar do arsenal de magias desse jogador, que começava a mostrar os seus poderes, como, claro, o da irreverência, comprovada por esses lances em cima do Dunga. Depois dessa conquista do gauchão, o hype em cima do Ronaldo acabou explodindo. Ele foi artilheiro do Campeonato Gaúcho com 15 gols em 12 jogos e se tornou mais e mais importante para a equipe durante os meses seguintes. Ainda em 99, por exemplo, ele teve participação no título da Copa Sul, vencida pelo Grêmio sobre o Paraná Clube, ainda que o gol decisivo tenha saído de outro Ronaldo, o zagueirão Ronaldo Alves. E aqui fica também um detalhe importante, que eu não tô chamando o Ronaldinho de Ronaldo até esse momento do vídeo por acaso. É porque ele era conhecido como Ronaldo mesmo, né? Porque é fascinante, mas a gente encontrou registros do começo da carreira em que ele era assim chamado apenas de Ronaldo. E segundo ele mesmo conta, ele virou Ronaldinho só quando chegou na seleção e já tinha outro cara com o mesmo nome. Aí ele virou Ronaldo Fenômeno. Eu virei Ronaldinho quando eu fui pra seleção. Aí como já tinha outro Ronaldo, aí eu por ser mais novo eu fiquei Ronaldinho e ele ficou como Ronaldo. Por falar em seleção, 1999 foi um ano muito importante pro Ronaldinho é bom, pô, é um apelido bom. Ronaldinho com a camisa amarela. Ele já tinha feito um amistoso contra a Letônia, mas o seu primeiro jogo valendo mesmo foi contra a Venezuela pela abertura da Copa América. O Ronaldinho entra em campo aos 70 minutos de jogo e 4 minutos depois ele faz um dos seus gols mais icônicos. Chapela o primeiro marcador, ajeita de chaleira para tirar do segundo, antes de fuzilar de direita. O gol foi tão incrível que proporcionou também uma das narrações mais marcantes do lendário narrador Galvão Bueno. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele Tá, porra. Olha o que ele fez! 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 Gol! Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. É difícil colocar em palavras assim o tamanho desse gol. Imagina que o Brasil inteiro tava vendo surgir na frente dos seus olhos um pequeno monstrinho, mas até então seu principal destaque tinha sido em torneios regionais, até que ele chega na seleção e faz isso com 4 minutos em campo. Se alguém não tinha visto ele jogar pelo Grêmio, agora as coisas eram diferentes. Ronaldinho tinha se apresentado pro Brasil inteiro e pela primeira vez pro mundo. Apesar de ainda ser um reserva daquele time, ele venceu essa Copa América com o Brasil. Eu quero saber do irmão mas dele. As coisas mudaram quando ele foi jogar a Copa das Confederações. Um torneio que, bem verdade, o Brasil perdeu pro México na final, foi mas só 1 a a 0. campanha do pequeno Diferente. Ronaldo foi incrível. Ele meteu 9 participações em gol em 5 jogos, incluindo uma semifinal absurda, onde guardou 3 gols na mesma partida, o último deles, um golaço. Ah, virou empresário dele? Não, eu imaginei que seria um negócio dele. Mas ele se aposentou, é porque ele falou assim,
o Eurofute, né? Ah, o irmão dele teve um papel intranscendível, não sei o que, não sei o que. Eu não sei se ele continuou jogando, ele se aposentou pra cuidar da carreira do irmão dele e tal. O Ronaldinho ganhou protagonismo muito cedo, tanto no Grêmio quanto na seleção, e tava numa ascensão meteórica, então parecia muito que a relação dele com o tricolor gaúcho seria de idolatria, aquele sentimento de orgulho que a torcida tem quando vê um craque surgir na sua base. Só que aí a bruxaria apareceu. A alquimia do Ronaldinho com o seu clube de formação começou a transmutar. E em 2001 essa relação teve um ponto final muito, mas muito amargo. Ah, quando ele vai sair, né? Enquanto na seleção o Ronaldinho voava, no Grêmio as coisas não iam tão bem. Ainda que ele tenha conduzido o time até a semifinal do Brasileirão e acabado o torneio como bola de prata, só atrás do campeão Romário, o camisa 10 e a diretoria gremista passaram a viver uma série de desavenças por conta do namoro que o mercado europeu começou a ter com o Ronaldinho. Tinha o interesse do PSG, tinha uma suposta proposta do Barcelona de 71 milhões de dólares na época. Porra. E segundo o presidente do Grêmio, o Leeds da Inglaterra chegou a oferecer algo na casa de 80 milhões de dólares. Lembrando que a gente tá falando do ano de 2001. Se esses valores já seriam grandes hoje, na época eles eram estratosféricos. O Ronaldinho e o seu irmão, agora também empresário, o Assis, queriam combinar uma saída, só que o presidente do Grêmio não queria saber de nada disso. Ele afirmou que o clube não tinha nenhum interesse em vender a sua joia e que não era nem por uma questão de valores, era uma questão de filosofia. Para deixar Mentira. o seu ponto bem claro, o homem mandou estender uma faixa bem grande na frente Não vendemos craques, favor não insistir. do Estádio Olímpico. Não vendemos craques, favor não insistir. E com um detalhe da tradução ali em inglês, para que se essa imagem fosse para a imprensa internacional, os clubes que estavam de olho no Ronaldinho pudessem entender de forma muito clara. Ele vai querer, essa né? frase O acabaria irmão dele. sendo extremamente profética, mas da forma errada. Acontece que nessa época, no futebol brasileiro ainda tinha resquícios do modelo de passe, que era similar ao que acontecia na Europa antes da lei Bosman. Mesmo que o contrato de um jogador com o seu clube acabasse, o clube meio que continuava tendo a propriedade, digamos assim, do jogador, e podia decidir o que ia acontecer com ele. Eis que justo nesse período mais ou menos de virada do milênio, entra em vigor no Brasil uma lei Bosman brasileira, digamos, que foi a Lei Pelé. Entre várias mudanças, ela decretava justamente o fim do passe no Brasil. Com isso, o que aconteceu... Pô, realmente não fazia sentido não, né? Assim cortava as pernas do jogador, pô. Foi o seguinte... Os caras acabavam o contrato, ele se quisesse não renovava, ele também não vendia o jogador. Caralho. O Grêmio não queria vender o Ronaldinho de jeito nenhum, porém com a entrada em vigor da Lei Pelé, o contrato dele com o clube ia acabar e aí não tinha mais nada que prendesse o craque ao Grêmio. E foi assim que Ronaldinho assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain da França, saindo de graça do clube gaúcho. E assim no dia 25 de janeiro de 2001... Ué, por isso que a rapaziada ia vaiar, né? Ou seja, o Grêmio não recebeu um centavo. Ronaldinho jogou pela última vez na frente da torcida do Grêmio lá no Estádio Olímpico. Nem o golaço de empate que ele fez foi o suficiente para calar as vaias da torcida e os gritos de traidor e mercenário que os gremistas ecoavam nas arquibancadas. Tu é mercenário. Eu acho engraçado, irmão. Ah, mas é torcedor, né? Torcedor. Eu queria ver se esses cabos não recebessem uma proposta dessa, se eles não iam também, pô. Uma mudança completa de uma relação que tinha tudo pra ser a coisa mais linda entre o Ronaldinho e a torcida, mas acabou azedando por completo e nem seria a última briga entre Ronaldo e a nação tricolor. O Grêmio entrou na justiça e eventualmente conseguiu receber um pouco mais de 4 milhões de dólares pela saída do Ronaldinho, o que foi melhor do que ficar de mãos abanando, mas ainda assim, só um pouquinho menor do valor que o Leeds tinha oferecido antes. Mas se a relação em Porto Alegre tinha ficado arruinada, a verdade é que esse passo na carreira do Ronaldinho foi muito importante e que mostraria para os olhos de todo o planeta o que os brasileiros já estavam vendo há alguns anos. Perfeito. Apresentado no PSG com muita expectativa, Acaba bem novinho, jogando na Europa. Ronaldinho estreou com a camisa 21 e foi aos poucos encontrando seu espaço, terminando a temporada na primeira divisão com 9 gols e 4 assistências, dividindo o campo com alguns colegas como JJ Okocha, Maurício Pochettino e um jovem Mikel Arteta, com essa tropa ajudando o PSG a bater um 4º lugar. É importante ressaltar que hoje seria um desastre completo para o PSG terminar a Liga Francesa em 4º,
Mas naquela época, muito antes da compra do clube pelo Qatar, quarto lugar era uma posição excelente pro Paris. Nesse primeiro ano na França, um dos jogos mais icônicos do Ronaldinho foi contra Eu nem sabia que ele tinha jogado no Paris Saint-Germain. o Lyon de Juninho Pernambucano. Eu nunca nem tinha ouvido falar do Paris Saint-Germain, quando eu acompanhava muito futebol. O gol de Eu fui ouvir depois, quando já tava popularizado pra caralho. pênalti do Bruxo garantiu o empate, mas o que chamou mesmo a atenção foi a sua mágica, já que ele armou, driblou e abusou do seu talento. Mas como a gente vai ver na carreira inteira do Ronaldinho, que na França era chamado de Rony, a magia dele sempre vinha acompanhada de polêmicas. E o grande problema no Paris foi a relação do Ronaldinho com o seu técnico Luiz Fernandes, com o treinador se incomodando com o estilo de vida festeiro e um pouco descompromissado, digamos. Tá, então bora lá. A gente tava assistindo o vídeo do Ronaldinho ontem. A gente assistiu por volta de 15 minutos e a minha energia caiu. Aí vamos tá vendo aqui agora. Ou seja, vida almoçar de novo. Quem tava assistindo no começo do vídeo, eu tava almoçando pão. Eu acho que era pão. Ou era cuscuz. Ah, era cuscuz. E agora vai ser arroz com vaca de panela. Ou carne de panela. Embora. Vida almoçar novamente. Eu vou deixar essa tela enquanto eu tô comendo, mano. Era chamado de Rony, a magia dele sempre vinha acompanhada de polêmicas. E o grande problema no Paris foi a relação do Ronaldinho com o seu técnico Luiz Fernandes, com o treinador se incomodando com o estilo de vida festeiro. Não pode ser um pouco feliz. descompromissado, digamos assim, do Ronaldo. Proibido. Segundo o Luiz Fernandes, esse jeito do Ronaldo também prejudicava o restante do time e impediu o gaúcho de ter uma carreira ainda maior. Mesmo que como punição, o Ronaldinho tenha ficado no banco do Paris naquela época uma vez ou outra, quando saiu a lista de convocação da seleção brasileira para a Copa de 2002, tu pode ter certeza que o nome dele estava garantido. Como o Ronaldinho fez parte da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo Sub-17, ele ia para a Copa de 2002 no Japão e na Coreia, com a chance de se tornar o primeiro jogador na história a levar a Copa do Mundo tanto no Sub-17 quanto no nível principal. Bem verdade que o Ronaldinho participou bem pouco dessa campanha das eliminatórias, que quase deixou o Brasil fora da Copa. Mas chegando na Ásia, o Bruxo se reuniu com o Ronaldo e Rivaldo na lista final do Filipão em busca do Penta, formando o famoso trio dos 3 R's. Logo na estreia contra a Turquia, o goleirão dos caras tentou dar um chutão, deu uma farofada ali e a bola caiu justamente nos pés do Bruxo, que não pensou duas vezes e mandou do meio da rua, mas acabou perdendo. Ah, porra. Mesmo com o sufoco dos turcos, o Brasil impôs o seu jogo e o Ronaldinho desfilou a habilidade na virada por 2-1 da seleção. Na segunda rodada contra a China, o Bruxo só jogou o primeiro tempo e foi o suficiente para ele deixar uma assistência para o Rivaldo, fazer o seu golzinho de pênalti e ajudar a garantir um confortável 4-0. No último jogo da fase de grupos contra a Costa Rica, ele foi poupado e aí quando voltou nas oitavas contra a Bélgica, já foi direto dando assistência para esse foguete do Rivaldo. Depois disso, a gente sabe muito bem qual que foi o maior momento do Ronaldinho nessa Copa do Mundo, nas quartas de final contra a Inglaterra. O Brasil ia perdendo, até que o Dinho conduziu, pedalou e arranjou um baita passe pro Rivaldo deixar tudo igual. E foi aí que apareceu a magia mais uma vez. Aí você vê o Ronaldinho Gaúcho ajeitando pra cobrança. Todo mundo esperava um cruzamento pro meio da confusão lá, mas não o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol. Qualidade boa da porra. Selando a vitória da seleção e guardando seu nome pra sempre na história das Copas, com um dos momentos mais icônicos da sua carreira. Por que não um dos momentos mais icônicos da seleção brasileira como um todo? Na hora, ninguém sabia se o Ronaldinho realmente quis mandar aquela bola pro gol ou se foi um cruzamento errado que deu certo. Mas depois ele revelou que sim, tinha estudado o goleirão inglês e percebeu que o cara jogava adiantado, então que foi de propósito, sim. Ele pode estar querendo dibrar a gente, mas vamos confiar no homem, né? Curiosamente, muitos anos depois, numa partida comemorativa, o Ronaldinho tentou encobrir de novo o Seaman. Com aquela irreverência de sempre, dando uma risadinha assim, né? Do que o Seaman também entendeu exatamente o que significava aquela tentativa e riu de volta. Mas calma que eu não terminei sobre o jogo da Inglaterra, porque o Ronaldinho, pouco tempo depois de fazer esse golaço de falta, foi expulso. E assim ele ficou de fora da semi contra a Turquia. O Ronaldinho voltou então pra grande decisão da Copa do Mundo contra a Alemanha e teve uma boa participação
seleção que muita gente não lembra, mas ele deixou o Ronaldo Fenômeno na cara do gol 2 vezes naquele jogo. Mas no final das contas, acabou sendo coadjuvante pro brilho do próprio Ronaldo Fenômeno e do Rivaldo, que jogaram um absurdo e decidiram aquela final. Terminou a Copa e o ainda jovem Ronaldinho agora era campeão do mundo. Um dos nomes históricos do famoso Penta, e visto sem dúvidas como o presente e o futuro da Mas seleção nunca, né? brasileira. E claro, representando a nossa cultura no vestiário, tocando o pandeiro ali empolgadíssimo, que a gente sabe que festa era com o Ronaldinho mesmo. Essa participação bastante significativa do Ronaldinho no Penta acabou melhorando também os ânimos dele lá no PSG. Na temporada 2002-2003, agora vestindo a camisa 10 certinho no PSG, o Ronaldinho teve boas atuações, como por exemplo num jogo de Copa da França, quando destruiu o Bordeaux na semifinal com direito a um gol absurdo de cavadinha. Toma. Inclusive nesse jogo contra o Bordeaux, ele passou a Nem utilizar chance. outra magia que até então não tinha sido muito vista: a habilidade de despistar. Como um bom ilusionista, olhando para um lado para desviar a atenção enquanto passava para o outro. Naquela época, o PSG ainda não brigava por coisas grandes, então começou a dar a impressão de que o bruxo já representava outro patamar no futebol mundial e que talvez o Paris e a França tivessem ficado pequenos Agora eu não lembro se ele foi pro Barcelona primeiro ou depois foi pro Milan, depois pro Barcelona. demais para ele. Eu lembro que eu gostava de jogar o Boba Pet, eu gostava de pegar o Milan por causa dele, pô. Foi Tu é doido, era bom demais. então que Sir Alex Ferguson se interessou, e Ronaldinho ficou muito próximo de jogar no Manchester United, mas nem o Ferg passou ileso dos dribles do Ronaldo, ou nesse caso, dos dribles do Barcelona. Ô, melhor, era roubado pra caralho, mano. Nessa época, os Diabos Vermelhos já estavam consolidados como um O Milan e o Chelsea, meu amigo, era bagaceira, mano. timaço na mão do Alex Ferguson e vinham sempre na disputa pelas maiores taças. E segundo o Ronaldinho, o contrato só não foi assinado por causa da insistência de um dirigente do Barcelona da época, o Sandro Rosell. O Rosell tinha sido contratado pelo presidente Joan Laporta para trabalhar no Barcelona, e ele já conhecia o bruxo depois de ter sido executivo da Nike e trabalhado perto dos craques da seleção brasileira, entendeu? E, inclusive, o Rosell tinha tanta familiaridade nesse meio que diz a lenda que ele chegou a pedir a ajuda do próprio Filipão pra convencer o Ronaldinho a ir jogar no Barcelona. Agora com o Barça na briga, o irmão e empresário do Ronaldinho, o Assis, acabou fazendo uma estratégia genial. Ele chamou tanto dirigentes do Manchester United quanto do Barcelona pra ficarem no mesmo hotel. E na hora de negociar, ele ficava indo de um quarto pro outro. Mala. negociando com um e depois com o outro. Quase como numa cena de comédia mesmo, tentando conseguir a melhor oferta pro seu irmão. Certo ele. Agora é fácil olhar pra trás e dizer que era óbvio que o Ronaldinho iria do Barcelona, mas vale lembrar que naquela época o Manchester United dominava na Inglaterra, enquanto os culés não viviam a sua melhor fase e ainda estavam dando seus primeiros passos pra virar esse Barcelona que a gente se acostumou a ver. Mas o Ronaldinho foi convencido pelo projeto e assim Dinheiro. oficializou a sua transferência em julho de 2003, já chegando na Espanha do jeito mais Ronaldinho possível, jogando na Night. Aí ele jogou, porque viu, a sua Barão? partida de estreia dentro Aí do ele Camp jogou Nou pra caralho. contra o Sevilha tava marcada para uma quarta-feira à noite. Só que naquele mesmo dia de tarde também tava agendada a apresentação dos jogadores para a seleção, e o Barcelona não queria jogar essa partida sem o Ronaldinho. Por isso, o Barça tentou antecipar em um dia a Oxi. partida contra o Sevilha para que o Ronaldinho pudesse Caralho. jogar. Só que a federação não topou. E aí o Barcelona pensou o seguinte: bom, se o jogo tem que ser na quarta-feira, por que a gente não faz uma malandragem aqui e joga na quarta, como a federação quer? Só que à 00:05. Literalmente na Caralho. madrugada de terça pra quarta. É um movimento que pareceria inacreditável se porra. tivesse acontecido com qualquer outro jogador. Mas pelo Ronaldinho, o Barça fez isso daí. E mesmo assim, mais de 80 mil pessoas foram lá pra receber o novo camisa 10 no Camp Nou. O bruxo retribuiu esse carinho com sobras, deixando um gol de gênio. Ronaldinho. Encara Ronaldinho, Samadun, Samada 2. Ronaldinho llença, Ronaldinho, gol! Ronaldinho! Gaucho, 13. Ronaldinho Fez o estádio literalmente Soccer! tremer a 1 da manhã e depois avisou: E também não tinha como não dar certo, né? Meia-noite é meu horário. nem sempre um começo fantástico significa uma história de sucesso, mas quase que como o chapéu seletor escolhendo a melhor casa para um pequeno bruxo, parece que Barcelona e Ronaldinho formavam. Eu tava achando um gosto no caldo bem... Um gosto
Eu tava sentindo um gosto doce do caldo. Só que eu tava sem lembrar de saber o que bexiga era, mano. Agora eu terminei de comer. Aí veio o gosto agora, mano. A mulher botou vinho. Ela tinha botado vinho, mano. É um gosto de vinho. Uma combinação perfeita. Vai ficar bêbado. Ela foi bem pouquinho caldo. Chegando num Barcelona que tinha Puyol, Xavi e até o Luiz Henrique na meiuca, o brasileiro Vai ficar um gosto forte de vinho. não demorou pra distribuir assistências, meteu os seus gols, deixar os seus dribles e terminou a temporada 2003-2004 com 21 bolas na rede, com o Barcelona ficando em segundo lugar só atrás do Valência. Na sua segunda temporada, em 2004-2005, com os reforços de Deco e um cara desconhecido da base, um tal de Lionel Messi, Ninguém não sabe quem é esse cabo. o bruxo continuou tendo destaque muito pelo entrosamento com outro contratado. Samuel Eto'o chegou no Barcelona depois de uma boa temporada no Mallorca Cara, o Heitor desapareceu, né? e assumiu o posto de fazedor de gols da equipe e não demorou para encontrar no Ronaldinho o criador de jogadas perfeito, Eu nem lembrava mais desse jogador, mano. com o brasileiro se entendendo muito bem com o camaronês, que acabou artilheiro de La Liga com 25 gols marcados. Porém, essa parceria foi além dos números e ajudou o clube blaugrana a garantir o seu primeiro campeonato espanhol desde 1999, o que fez, no final de 2004, o Ronaldinho ser consagrado Bola de ouro. como o melhor do mundo da FIFA. Na bola de ouro, bem verdade, ele acabou em terceiro, atrás do companheiro Deco e do vencedor Shevchenko. Algumas partidas icônicas dessa temporada pra ele foram um 3-0 no maior rival, o Real Madrid, com gol e assistência do Ronaldo, uma virada pra cima do Milan com esse baita gol dele aos 88 minutos. Isso é E gozaço. ainda na Champions também teve um contra o Chelsea que nos proporcionou aquele famoso Oxe, que farda é essa, mano? gol Bege? Farda bege do Barcelona? sambadinha, em que o Ronaldo literalmente dá um passinho antes de finalizar de forma brilhante. A lenda do Chelsea, Frank Lampard, tava naquele jogo, viu esse gol de perto e disse o seguinte sobre esse momento: foi a primeira vez que encontrei um jogador que era de outro planeta. Já o Ronaldinho, sobre esse gol mágico, disse o seguinte: naquele instante, senti que o mundo inteiro tinha pausado e só eu era capaz de me mexer. Como um bom mago, Ronaldinho mostrava mais um poder: o de parar o tempo. Ah, beleza. Ah, beleza. Super 11. A estrela É Super 11 agora. O Ronaldinho também continuava brilhando na seleção brasileira. Ele estava em busca do título que deixou escapar, né, que foi a Copa das Confederações. E agora ele foi para a edição 2005 dessa competição como capitão da amarelinha. E claro, meteu assistência e deixou um gol para classificar o time pro mata-mata. Depois meteu um gol de pênalti nas semis contra a Alemanha. Sêmen? E mais um na final contra a Argentina para levantar ele mesmo mais uma taça com o Brasil. E ainda antes de acabar o ano de 2005 veio a consagração que todo mundo já sabia que ia acontecer. Ronaldinho ganhou o prêmio de melhor do mundo pela FIFA mais uma vez, só que agora também venceu pela primeira vez a tão sonhada bola de ouro, que ele recebeu no palco muito emocionado e aplaudido de pé Pra mim, o melhor jogador do mundo e a bola de ouro era a mesma coisa, não era não? por Oxe, aí dentro. por Zidane e outras lendas que reconheciam Bola de ouro é de maior goleado. Sei lá. um jogador que não É não. Oxe, agora pronto. era só sobre números ou eficiência, e sim sobre a mais pura É tipo o Oscar e o BAFTA. e simples magia. Ainda não sei a diferença. Ronaldinho é classe É dois prêmios diferentes, mas que é a porra da mesma coisa, não é não? total. Um jogador muito grande, rápido, poderoso, com qualidades técnicas extraordinárias. Ele dribla, mas também joga pelo time. O Brasil inteiro estava apaixonado pelo Ronaldinho, e na Espanha, Eu tava não. Mel, entre Eu ele era e do criança. Barcelona parecia que não teria fim, com a sua terceira temporada por lá sendo a de coroação absoluta. Ronaldinho começa vencendo a Supercopa da Espanha com assistência maravilhosa e um golaço de falta contra o Betis. Em La Liga, ele consegue o segundo título consecutivo e com direito a uma das maiores atuações já vistas na história do El Clássico. Dentro do Santiago Bernabéu, o Ronaldinho simplesmente deitou, com dribles desconcertantes, uma visão de jogo aguçada e dois lindos gols, ambos deixando Sérgio Ramos comendo poeira. O Barça do Bruxo colocou o Real na roda, meteu 3 a Na 0 roda? e viu a torcida merengue se render ao talento do camisa 10 e aplaudir aquele que era o maior craque do seu maior rival. Como um bom feiticeiro, na roda. Ronaldinho mostrava aqui mais um poder, o do carisma sem limites. Igual eu. Mentira, eu tô aí, caí. É humildade.
capaz de hipnotizar a torcida rival que se levantou de pé pra aplaudir o Brazuca. É, isso é massa mesmo. Na Champions, a temporada 2005-2006 também foi iluminada. Logo na fase de grupos, o Barcelona meteu um amasso pra cima da Udinese, com o bruxo só não fazendo Udinese? chover Nome de véi. e deixando um hat-trick na vitória por 4-1. Contra o Werder Bremen, ele mete um gol de falta e dá 2 assistências. E chamar só de assistência é sacanagem, porque são 2 passes maravilhosos. Em sintonia fina com Messi e Eto'o, ele foi conduzindo os culés com assistência e depois gol nas oitavas contra o Chelsea. E até um gol curioso, porque ao invés dos dribles fantásticos de sempre, Esse é muito massa. o Ronaldinho ganha na força mesmo e deixa o John Terry espatifado no chão, tá? Aí nas quartas de final ele chegou a ser capitão contra o Benfica no jogo de ida, enquanto na volta fez um dos gols do 2-0. Já nas semis contra o Milan, Sêmen? o Ronaldinho desfilou Vou parar, mano, com isso. malemolência e ganhando na força de novo, agora do Gattuso, deu uma linda assistência pro único gol do confronto, que classificou o Barça para sua primeira final de Champions em mais de 10 anos. O adversário na decisão era o Arsenal dos Invencíveis, que mostrou naquele jogo não ser tão invencível assim. Que é isso? E ainda que nem ele, nem o Henry tenham brilhado tanto, e os gols da virada tenham saído dos pés de Eto'o e do improvável Belletti, Ronaldinho conquistava então a Liga dos Campeões e o seu terceiro título na temporada com o Barça. A gente sabe muito bem que o jogo do Dinho ia muito além de números e estatísticas, né? Mas se a gente for pegar por esse lado, essa temporada também foi de longe a melhor dele, com 26 gols e 18 assistências. Não tinha ninguém que conseguisse não se render ao Ronaldinho. Até o rei do futebol, Pelé, na época disse que Ronaldinho era o atual número 1 e que ele fazia coisas com a bola que nem eu sabia fazer. O próprio Maradona também chegou a dizer mais ou menos nessa época que Ronaldinho era o maior talento do mundo do futebol. Caralho, toma. Foi um final de temporada dos O pior é que é difícil você pegar alguém que jogasse bola que nem o Ronaldinho mesmo, viu? sonhos, e o ano de 2006 ainda tava na metade, mas bem que podia já ter terminado. Isso porque mal acabou a temporada de clubes e começou a Copa do Mundo. Mas se 2006 prometia um Brasil forte, com um quadrado mágico que causava inveja em todo mundo, o que a seleção demonstrou na verdade foi só decepção. Como a gente sabe muito bem, aquele time não entrosou, não resolveu. Os seus principais craques não desempenharam Bizarro, né, mano? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. todo o seu futebol. E mesmo assim, E depois de o Ronaldinho fazer uma participação muito discreta na Copa para o melhor do mundo, o Zidane encapetado desfilou contra a gente. O Thierry Henry fez a sua vingança contra o Ronaldinho e o Brasil perdeu da França e caiu nas quartas. O final do ano de 2006 ainda teria mais um momento triste pro bruxo. Na disputa do Mundial de Clubes, o Barcelona enfrentou na final justamente o Internacional, grande rival do Grêmio. Naquele jogo, o Colorado surpreendeu com o Gabiru para ganhar do Barcelona Gabiru. e deixar mais esse gostinho ruim na boca do Ronaldinho. Perderam pro Internacional? E Porra! pro torcedor gremista não Caralho. adiantou nem comemorar a derrota do bruxo, né? Dessa vez não deu. A gente sabe que em ano de Copa ela tem um peso desproporcional nas votações aí para melhor do mundo. E assim o Ronaldinho terminou apenas em 4º lugar na Bola de Ouro esse ano. E assim como ele foi caindo no ranking da premiação, esse auge dele como melhor do mundo não durou muito. E o seu futebol foi indo pelo mesmo caminho. Fogo Baixo, capítulo 4. O Ronaldinho ainda passou mais 2 temporadas no Barça, mas bem distintas. Em 2006 e 2007, aproveitou o embalo e guardou alguns gols memoráveis, Porra! incluindo um dos seus mais marcantes da carreira. Na Champions, de novo contra o Werder Bremen, todo mundo fica esperando uma bela cobrança de falta, curva, como ele gostava de fazer, mas ele resolve driblar todo mundo. Mas por baixo. Mandou por baixo da barreira. O mago mostrava então um novo poder, o de levantar montanhas, ludibriando toda a barreira que pulou e deixou o chão livre, criando no processo um novo estilo de cobrança de falta que fez com que até hoje muitos times deixem um jogador Muito massa, né? Isso aí. deitado atrás da barreira Eu nunca tinha notado, não, que era por isso, não. para evitar Mas realmente. essa bola rasteira. Até o Messi já passou por essa função ingrata. Ronaldinho continuou contribuindo muito também em termos de números. Foram 24 gols e 10 passes para gol na temporada, mas sem títulos grandes e caindo cedo na Champions. Não, eu sabia do chute. Porra, é muito famoso essa cobrança de falta. Mas
Tinha notado que era necessariamente por conta desse gol que ele fez. Passando longe da bola de ouro e vendo o compatriota Kaká levar esse prêmio pra casa. Em terceiro lugar nessa bola de ouro ficou Lionel Messi. E a presença dele lá pra cima na lista já significava uma espécie de passagem de bastão Já não descia mais, né? de quem que era o craque do time. Ronaldinho foi responsável pela mudança no Barça. Era um período ruim e a mudança que A cara do cara. veio com a sua chegada foi incrível. No primeiro ano não ganhou nada, e ainda assim se apaixonaram por ele. Aí os troféus vieram e ele fez todo mundo feliz. O Barça precisa ser sempre grato pelo que ele fez. 2007 e 2008 já foi claramente o seu declínio. Num ano muito marcado por algo até aqui bem raro pra ele. As lesões, que tiraram o Ronaldinho de jogos importantes e de mais de metade da temporada. Vixe. Além disso, ele teve brigas públicas com o Eto'o, que chegou a descrever a sua relação com o bruxo como a de um casal que se ama, mas que briga. Para a temporada 2008 Ah, então é de boa. e 2009, o Barcelona colocou no comando do time principal Pepe Guardiola. Eita, quando ele tinha cabelo ainda, olha. Que é a primeira vez que eu tô vendo ele com cabelo. O rosto dele parece a do Justin Bieber, mano. Falando aqui agora, olhando essa foto aqui pra dar uma lembrada. Que queria dar uma repaginada no time e não tinha o Ronaldinho nos seus planos. Cabeludinho também é demais. E foi assim que o craque decidiu então dar outro rumo para a carreira. E aos 28 anos, assinou com o Milan de Carlo Ancelotti. Toma. Lá ele chegava numa equipe que buscava mesclar a experiência de Seedorf, Gattuso e Maldini Beckham. com a brasilidade de Pato, Kaká e o próprio Ronaldinho. O bruxo, Ah, não, Beckham não era aí, não? que agora vestia a camisa 80, Beckham é inglês. até colecionou momentos interessantes, como quando fez o gol da vitória no Derby della Madonnina de cabeça, uma coisa rara na carreira, mas o título italiano não veio. No segundo ano em Milão, os números melhoraram. Ele acabou a Série A com 12 gols e 17 assistências e algumas boas atuações, como num 2-0 contra o Lecce, em que ele Leite! entra no segundo tempo, abre o placar, de novo de cabeça, mas bem sem querer, e ainda dá um passe debochadíssimo pro Shevchenko fazer assistência pro Inzaghi nos acréscimos. O Scudetto que é bom mais uma O Izag? O do Blue Lock? Tá porra! vez Não era do Japão, não? não veio. E mesmo ele fazendo a sua parte na Champions, com um gol O Beckham jogou no Milan 2002 e 2000. Ah, tá. Então eu tô maluco, não. e uma assistência fenomenal contra o Manchester United, o Milan foi eliminado nas oitavas. E foi só na última Ah, pena da porra. 4x0. temporada pelo Rossonero que o bruxo finalmente conquistou o italianão, mas ironicamente quando ele quase não jogou, depois de ter ficado de fora do time quando foi visto numa balada às 2 da manhã numa semana de jogo da Champions. Oxi, não pode não. O que irritou o seu técnico Alegre, que anos depois afirmou que Ronaldinho não tinha mais vontade de jogar futebol. A passagem do Ronaldinho no Milan, Cansou. então, foi meio que um resumo da sua carreira, né? Pode nada. Momentos de brilho intenso com a marca registrada do seu futebol mágico, com outros de questionamento por conta do seu gosto pela farra. A saída dele no meio da temporada era iminente e podia, na verdade, ser a oportunidade de quebrar um ciclo, de retornar a um clube onde ele teve um fim amargo e poder de repente dar um final feliz pra acabar com as mágoas e o ressentimento. O pior que é uma cobrança da porra, né, mano? Cara, se eu fosse jogador de futebol e tivesse ganhado dinheiro pra caralho, porra, eu ia aproveitar, mano, minha vida, mano. Pelo amor de Deus, cara. Talvez fosse hora pro Ronaldinho de voltar pra casa. Desde que ele tinha saído do Grêmio daquela forma polêmica, a imagem do Ronaldinho com a torcida gremista estava completamente arruinada. Então, em 2011, Jogar essa temporada, cara. Um é foda, pô. E aí, pelo menos duas aí, cara aí. quando ele parecia perto de um retorno, muitos viram isso como uma possível redenção. Era o filho prodígio voltando pra casa. O irmão e empresário de Cara, o pior é que eu gostava do Ronaldinho no Atlético Mineiro. Eu não torcia, na época que eu assistia os jogos, eu nem torcia pro Atlético, não. Mas eu gostava de ver os passes do Ronaldinho, achava muito bom. Achava do caralho os passes que ele fazia, pô. Mesmo que ele não virou um goleador no Atlético Mineiro, ele virou Porra, ele dava uma assistência do cara, achava muito foda. Ronaldinho, o Assis, negociou Deixar o salário na caixinha no Mac. com o Caralho, então presidente do Grêmio e segundo o mesmo, já tava tudo certo. Faltava calma com... Sei lá quanto dinheiro calma até, mano. 200 milhões na caixinha lá no Beck, lá rendendo. só a rescisão do Ronaldinho com o Milan e pronto.
com o Grêmio até organizando uma maneira de conseguir pagar o alto salário dele com patrocinadores e tudo mais. Só que num segundo chapéu, que nem o Barcelona tinha conseguido dar no Manchester United lá atrás, o Flamengo atravessou as negociações Ah, ele jogou no Flamengo, né? e contou com o apoio do Assis. O empresário do Ronaldinho pediu ao Grêmio para acertar o pagamento da multa rescisória com o Milan. Fica a impressão de que ele pediu porque ele sabia que o Grêmio não podia pagar e que, portanto, a negociação ia melar e ele poderia dizer que a culpa foi do Grêmio, Eu nem lembrei que ele jogava no Flamengo, jogou no Flamengo. não dele. O Ronaldinho estava então se sentindo balançado pela proposta do Flamengo. E nesse meio tempo, o Palmeiras também entrou na briga para contratar o homem, o que gerou até um caso curiosíssimo em que o Ronaldinho e o Assis chamaram uma entrevista coletiva, tava lá toda a imprensa curiosa para saber o que eles iam falar, mas não anunciaram nenhuma decisão. Dava a impressão que eles estavam apenas fazendo um leilão para ver qual time que queria mais contratá-lo. No Não, Grêmio, tá certo. a contratação era dada como certa e tinha até caixa de som sendo instalada no Olímpico para apresentação do Eita craque, porra! mas não deu outra. No comecinho de 2011, Flamengo! o Flamengo anunciou seu mais novo reforço de Oi! mais de 20 mil torcedores, consolidando um retorno pro Brasil de um jeito que ninguém poderia ter previsto. E o que poderia O cara fazendo cosplay. ser uma Muito foda. redenção acabou fazendo com que o Ronaldinho fosse ainda mais odiado lá no Judas é 10 traidor. Grêmio, com esse episódio da retirada das caixas de som virando piada até os dias de hoje. O R10 chegou no Flamengo com pompa, com o lema ousado: o melhor no Ousadia e ale... Ah, não, pô, é do Neymar. maior do mundo. Eita porra. Um time foi montado ao seu redor e ele já começou a todo vapor, levando o Cariocão de forma invicta, com direito a um gol solitário do Bruxo na final da Taça Guanabara, que ele Taça Guanabara. levantou o troféu como capitão. Achei engraçado, mano. É o do ônibus? É o do ônibus? É o do ônibus? Rapaz. No Brasileirão, ele passou boa parte do primeiro turno brigando pela liderança com o Fla, mas foi no jogo contra o Santos de Neymar que ele fez valer o seu cartão de visitas, protagonizando uma das maiores partidas que o futebol brasileiro já viu. O Santos parecia estar encaminhando a vitória, com o menino Ney fazendo o 3-0 naquele golaço antológico tá. que depois iria ganhar o prêmio Puskás. E é aí que, liderado pelo Bruxo, Essa partida foi massa o mesmo. Flamengo começou a sua reação. Primeiro, o Foi. próprio Ronaldinho completou pro fundo das redes. Aí o Thiago Neves diminuiu ainda mais a vantagem santista. E o R10 cobrou escanteio pro David deixar tudo igual. O Santos voltou a ficar na frente com mais um do Neymar, mas foi então que o Ronaldinho resolveu acabar com a brincadeira. Toma. Ai, porra. Pênis. Oi, pênis. A cobrança veio no seu estilo. Atenção, Ronaldinho bateu. Ronaldinho Gaúcho. Se de um lado o Neymar, que era o futuro do Joga Bonito, O bracinho bem fininho, mano. deu show, do outro o Ronaldinho, que era uma espécie de seu antecessor, também completou o seu, fazendo o hat-trick numa virada absurda do Flamengo, Caralho, 5x4. para deixar o nome dele também na história do Brasileirão. O Ronaldinho foi o cara mais genial, mais showman que teve no futebol. Teve também um outro jogo marcante em que o Flamengo mete 5-1 no Cruzeiro e o Ronaldinho porra. erra naquela de tentar olhar para um lado e bater a bola no outro. Lá em E o cima. jogador do Cruzeiro ficou indignado com a tentativa dele. O que não faz sentido. O jogador queria que ele tivesse mirado no gol e feito o gol, é isso? Ao final dessa É, porque também era humilhação, ele tava fazendo. partida, o Ronaldinho Tem uma parada que. Ai, proibiram a lambreta, não pode mais dar lambreta. deu uma entrevista que acabou virando meme também. Briga, eles estão deixando a gente sonhar. Mas o sonho acabou sendo só sonho mesmo. O Flamengo terminou o Brasileiro na 4ª colocação, mas com bastante show em campo e 14 gols, o Bruxo entrou para a seleção da Bola de Prata como um dos melhores jogadores do campeonato. Tá, pia. Só que a gente sabe que com o Ronaldinho é aquela coisa, momentos de brilho e outros de completo apagão. Ai, vai, joga bola. Chegou Joga bola? Flipito. 2012 e a situação começou a ficar insustentável quando a relação dele com o Pofechô Luxemburgo azedou de vez. Os problemas foram aqueles mesmos de sempre, né? Saidinhas noturnas, um suposto descompromisso e até supostas indiretas do irmão Assis criticando o técnico da equipe. E por causa disso tudo, o Luxa pistolou quando viu o Ronaldinho se esgueirando pra fora de um quarto no hotel onde a equipe estava concentrada, dizendo que viu nas câmeras de segurança o bruxo chegando lá acompanhado pra fazer das suas bruxices. Os Não pode nada. Não pode nada. Acabou ganhando dinheiro pra quê, mano? Acabou de ganhar dinheiro.
Ganha dinheiro pra quê? Dois entraram numa queda de braço, causando a demissão do próprio Luxemburgo. Mas de qualquer forma, os seus últimos meses de Flamengo não deixaram muita saudade. E em meio a uma briga que fez o Ronaldinho até entrar na justiça contra o clube, ele acabou acertando a sua saída para o Atlético Mineiro em junho de 2012. É verdade que ele tinha 32 anos e ainda muita lenha para queimar. Meu Deus, ele era bem novinho ainda, mano. Mas chegou no Atlético sob desconfiança e sem muita festa. Talvez parecesse um último passo para cumprir tabela antes de uma aposentadoria Pior que foi isso mesmo, né? precoce. Só que como um bom mágico, Ronaldinho tinha deixado o seu melhor truque pro final. E essa sua última dança mostrava que Ronaldinho ainda conseguia tirar coelhos da cartola. Último Ninguém truque. sabia exatamente o que seria a passagem dele pelo Galo, mas o começo, como sempre, foi muito bom. A primeira partida dele no Independência veio com o primeiro gol com a nova camisa, e depois metendo uma assistência no escanteio. E no primeiríssimo Clássico Mineiro, ele simplesmente pegou a bola num contra-ataque, deixou a defesa do Cruzeiro comendo poeira, chamou o Lucas Silva pra dançar e mandou pro fundo das redes com um toque. Eita porra, caralho. Foi um jogo bem marcante dele contra o Grêmio, quando o Ronaldinho tava pensando em se aposentar e largar o futebol por conta de um câncer que a sua mãe enfrentava. Ah, é, teve isso, né? E viu belas faixas de apoio da torcida atleticana, o que fez o bruxo se render ao carinho dos fãs. Pouco tempo depois, outro ato bonito entre o Ronaldinho e a torcida do Galo já dava uma ideia do que seria essa conexão especial entre os dois. Deixando um hat-trick contra o Figueirense, um dos gols inclusive lembrando um pouco aquela obra-prima contra a Inglaterra em 2002, e também duas assistências com direito a passe para gol olhando para um lado e tocando para o outro, ele foi ovacionado pelo estádio e chorou muito por conta de outro drama, o falecimento do seu padrasto na véspera da partida. A torcida atleticana apoiava o Ronaldinho fora dos campos, e muito legal. ele resolvia dentro dele. E muito rapidamente já foi se criando ali uma relação de mini idolatria com a torcida. Só que a gente sabe que pra ser ídolo de verdade, o cara tem que vencer coisas grandes. E justo quando o Galo vivia um longo período de seca, tudo mudaria com o gaúcho. Em 2013, ele começou sendo poupado na maior parte da campanha no Campeonato Mineiro, mas com ele em campo nos dois jogos da final, deixando assistência na ida e também marcando o único gol do Atlético na volta para conquistar então o seu primeiro troféu com o Galo. Esse foi também o ano em que o Atlético voltou para a Libertadores depois de quase 15 anos de fora, e o Ronaldinho resolveu brilhar já no primeiro jogo, Eles ganharam o Brasileirão. com duas assistências contra o São Paulo, incluindo aquele lance icônico quando ele, como que não quer nada, pede um gole d'água pro Rogério Ceni e aproveita o seu posicionamento ali para num passe de mágica receber um lateral perto do gol e dar assistência pro jogo completar. Safado, né? Num gol de extrema malandragem e mostrando mais um dos seus poderes, o da enganação. E o Rogério Ceni foi legal, quis dar uma água ali pro seu colega de profissão e se deu mal nessa, né? Foram 7 participações em gols do Ronaldinho só na fase de grupos, incluindo 2 contra o Arsenal de Sarandi, com essa pintura no maior estilo Ronaldinho mesmo. O homem gostava de ganhar do Arsenal. Nas oitavas, o Galo pegou o São Paulo de novo e não deu pra rolar nenhuma vingança, com o time mineiro vencendo os dois jogos, com mais um gol e uma assistência do R10. Pega aqui. Era Ronaldinho e Bernardo, né, mano? O Bernardo tá jogando em que aonde? Depois Tá jogando aonde? tá o Tijuana nas quartas. Até teve mais uma assistência do bruxo, mas aqui quem brilhou mesmo foi o goleiro Victor, já que o Tijuana teve um pênalti aos 48 do segundo tempo, que jogaria tudo fora, mas o Victor foi o herói, defendendo a cobrança e classificando o time pra semis. Aí Sêmen? diante do Que sei que ia parar. News Old Boys, o Galo perdeu por 2-0 na Argentina, e no Horto buscou o placar com um passe absurdo do Ronaldinho no comecinho, e depois um gol do Guilherme no apagar das luzes para mandar para os pênaltis. A última cobrança ficou a cargo do craque e Ronaldinho não desperdiçou, com o Victor crescendo de novo, pegando o penal decisivo e garantindo o Galo na grande final. Essa campanha estava muito fantástica para não virar título. E contra o Olímpia, a mesma dose de aguenta coração se repetiu. 2-0 para o time paraguaio lá e 2-0 para o Galo em Minas, com o bruxo criando chances, mas a decisão indo de novo para os pênaltis. O pé do goleiro Victor voltou a ser protagonista, e o Dinho nem precisou bater o seu, já que o jogador do Olímpia mandou na trave e o Galo, pela primeira vez na sua história, É campeão da Libertadores 2013, Clube Atlético Mineiro. agora sim, o que o Ronaldinho tinha construído com a torcida É emocionante, pô. do Galo era uma idolatria pura.
Se ele teve o seu nome manchado com o Grêmio que o formou, se saiu de forma chata do Flamengo que o acolheu, agora no Atlético Mineiro ganhava, sem dúvida, uma nova casa. Contam as histórias que depois desse título, o Ronaldinho fez a coisa mais Ronaldinho possível. Armou uma festança daquelas na casa dele, com direito a grupo de pagode e tudo, onde ele supostamente dias sem passou dormir. 3 dias de sunga Porra. comemorando sem dormir. Além do amor da torcida alvinegra, com esse título, Ronaldinho se tornou o primeiro e único jogador na história do futebol a vencer a Copa do Mundo, a Champions League, a Libertadores e a Bola de Ouro. Uma marca que permanece com ele até hoje e que vai ser difícil de alguém ultrapassar. Pô, mas aí também, bicho, ia ser muito aleatório, né, mano? Pior que não, é só um jogador brasileiro. É só, é foda. É falar que é só. É só, é pica, mano. Tem que ser um jogador muito foda pra apareceu no Brasil, aí jogou a Libertadores, ganhou a Libertadores, foi jogar fora, jogou pra caralho e ganhou a Bola de Ouro. Depois da jornada épica de É só isso aí, só. 2013, o Ronaldinho ainda estava em Minas para conquistar a Recopa Sul-Americana, no que justamente acabou sendo a sua última partida pelo clube. Foi uma saída meio sem graça, sem uma despedida bonita depois de um último jogo especial nem nada. Ele acertou a rescisão meio que nos bastidores e acabou falando as suas últimas palavras como jogador do Galo numa entrevista coletiva mesmo, sem uma euforia da torcida ou qualquer homenagem em campo. O que é muito triste, né, porque até no clube onde ele virou ídolo absoluto, ele acabou saindo sem festa. E é aí que em setembro de 2014 foi anunciado o novo passo na carreira do Ronaldinho. Ele era o novo reforço, então, do Querétaro do México. É verdade. Esses caras começaram a jogar lá na casa do caralho, né? Eu tinha esquecido, mano. Pois é, foi um movimento que pegou todo mundo de surpresa e que aparentemente aconteceu porque um diretor do clube voou até o Brasil, foi na casa do Ronaldinho, onde estava rolando uma festa, e no meio ali de drinks e bebidas, aparentemente ele conseguiu convencer o bruxo a ir jogar nesse clube mexicano que tinha uma história bem modesta, pra dizer o mínimo. Que conversa. Se a gente olhar pra trás, parece que esse movimento de ir pro Querétaro, depois de chegar a um acordo no meio de uma festa ali, começou a mostrar pro mundo um novo lado do Ronaldinho. O Ronaldinho dos rolês aleatórios. Eu gosto desse meme. A passagem pelo México talvez tenha sido o primeiro grande rolê aleatório do Meia, com ele ficando lá só uma temporadinha, mas com alguns momentos marcantes, como quando deu show com 2 gols e foi aplaudido de pé pela torcida do oponente na goleada contra o Clube América do México. E o mais legal é que a gente foi buscar e olha essa fala fantástica que a gente encontrou do presidente do Querétaro sobre a passagem do Ronaldinho. Ele tomou umas cervejas? Tomou. Teve problemas de disciplina? Teve. Mas por que não falam que ele foi o líder de assistências por quase todo o campeonato? Aí, ó, é que nem quando ele jogava no Brasil, pô. Ele tomava uma brejinha de vez em quando. Não tava lá jogando? Deixa o cara Pronto. Agora uma Copa que vai ser diferente de outro jogador ganhar, é aquele que ganhou na cadeia, mano. Quando ele foi preso. Descia muito foda o homem. às vezes, Aí você junta tudinho agora a coleção, aí fala de novo. mas Vai ser difícil outro jogador ganhar o que esse homem ganhou, realmente. resolvia dentro de campo. É basicamente a súmula da carreira do Ronaldinho. Depois desse rolê, ele acertou então um retorno pro Brasil para defender o Fluminense, onde jogou apenas 9 partidas antes de rescindir o contrato e se aposentar de vez em 2016. Para um jogador que representa tanto a despedida dele no futebol acabou sendo mais ou menos como foi a despedida dele em cada clube onde passou. Extremamente amarga. O Ronaldinho se aposentou e não teve festa, não teve alarde, não teve nenhuma grande comemoração, até porque em muitos lugares onde ele tinha passado as portas tinham se fechado para ele. O seu último jogo foi um amistoso pelo Fluminense num torneio de pré-temporada. Não teve uma despedida oficial, um último jogo sendo aplaudido, ou uma despedida da seleção, como por exemplo aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho demora inclusive 2 anos entre esse último jogo, né, que ele jogou pelo Fluminense, até o momento em que ele chega a público e declara que se aposentou de Parei, rapaziada. fato. Não Vou só viver de festa agora. Não é que a vida dele tenha virado um rolê aleatório do nada, mas é que sem o seu lado jogador e craque pra balancear, o lado personagem começou a ganhar mais importância.
E o Ronaldinho meio que transcendeu a sua função de jogador e passou a se tornar uma espécie de ícone do folclore brasileiro. Em 2018, por exemplo, a gente teve um dos momentos mais marcantes desse Ronaldinho onipresente. Da Copa do Mundo que ele apareceu. E que meio que começou esse meme quando do nada ele aparece tocando tambor no encerramento da Copa da Rússia. Não, na Rússia. Deixando todo mundo com aquela cara de que ele tá fazendo lá. Do nada. Ainda no mesmo ano, ele brotou em Hollywood para participar de um filme de kickboxing junto com o Mike Tyson, interpretando um prisioneiro lutador que treinava outro camarada, chutando bolas em cima dele. O que deixa claro que eles inventaram qualquer coisa Pra botar o Ronaldinho. pra poder meter o Ronaldinho nele. Antes mesmo de se aposentar, ele já tinha entrado pro mundo Muito foda, pô. da música pra não sair mais. É verdade, né? Ele ainda tem uma música com esse safadão que ele cantou e tal. A sua primeira participação foi na canção Vamos Beber, do Dennis DJ, e o nome da música já meio que dava um indicativo de sobre o que ela falava, né? Tem não, pra semana que vem, pô. Eu tinha esquecido que ele tinha cantado também um tempinho. Alguns anos depois, ele participa da música Solteiro de Novo, do Wesley Safadão, que tem mais uma letra extremamente poética. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Calma, bebê. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Ei, essa é boa. A música que abriu a sua própria gravação. Essa é boa. Aí ele começou a associar a gente a um maluco de rap também, né? Gravadora, a Tropa do Bruxo, que lançou uma música, por exemplo, chamada Rolê Aleatório, em que o Ronaldinho basicamente só aparece ali curtindo e bebendo mesmo. Mesmo fora dos campos, essa nova fase dele parecia que tinha desbloqueado um novo poder, o de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é muito curioso porque alguns dos momentos mais icônicos dele a gente conseguiu descrever aqui com calma, mas os rolês aleatórios são tantos que eu vou ter que passar um pouco mais rapidamente. Teve uma vez que ele resolveu jogar futebol de areia com o pessoal de um reality show da Turquia. É verdade, cara. Eu tinha esquecido dele. Pô, o Ronaldinho é muito pica, mano. Uma vez em que ele apareceu fazendo charutos na China. Mano. Em outro momento, ele Mano. estava desfilando na Semana de Moda de Paris. Aí apareceu no Azerbaijão, numa conferência internacional da ONU sobre mudanças climáticas. O que é que o Ronaldinho tem a ver com isso? Por algum motivo, ele recebeu as chaves da cidade de Miami, participou de uma conferência de boas práticas policiais no Oriente Médio e se disfarçou de segurança para uma pegadinha em Dubai. Sem contar algumas das melhores fotos da história da internet, como o Ronaldinho de jaleco em uma fábrica de alimentos, ou quando ele meteu uma skin boliviana, e depois quando apareceu vestido de Jedi. Que cara foda, mano. Ronaldo de Assis Moreira. Esse homem certamente é a conta mais interessante para seguir no Instagram, Ele é foda. junto com a nossa aqui do Eurão, né, claro. Agora, todos Eu pensei que era Bet. Achei que ele ia divulgar a Bet e eu ia ficar triste. esses rolês aleatórios são fichinhas perto do maior de todos, quando ele e o seu irmão Aí foi preso. Assis foram presos no Paraguai. Foi em 2020 e os dois foram detidos em Assunção por entrarem no país com passaportes falsos. Eles realmente ficaram presos por um tempo e nesse período Vai tomar no cu, cara. o Ronaldinho chegou a vencer um torneio de futebol na prisão. Cara, abençoe, Deus abençoe. O Eurão é jornalismo investigativo e a gente foi atrás e descobriu que essa história não só é verdadeira, como supostamente tem até estatísticas. Ele teria feito 5 gols e dado 6 assistências na vitória do seu time por 11-2 na cadeia. Tá, porra! 11-2? Pé da PR. Por que será que ele ganha de 11-2? Para completar, quando ele saiu da prisão, alguns dos seus companheiros detentos choraram de emoção na sua despedida. É uma história inacreditável, é insana de se contar, mas realmente aconteceu. De uma forma bem Ai, cara. curiosa, ela Eu gosto do brasileiro. O brasileiro é foda demais, pô. simplifica um pouco o que foi o Ronaldinho. Um cara que até aposentado, numa prisão no Paraguai, conseguia encantar e Carisma, né? Carisma. emocionar os outros quase que de forma instintiva, natural. No final das contas, a capacidade do Ronaldinho de enfrentar dificuldades e chamar elas pra dançar foi o ponto que definiu a sua carreira.
Mesmo com algumas decisões polêmicas, principalmente as tomadas em conjunto com seu irmão e empresário Assis, o Ronaldo deixou magia e admiração por onde passou. Entre todos os poderes do bruxo, o que mais resume ele talvez seja sua capacidade de unir torcidas, de mostrar a novos fãs o futebol arte, de um jogador que mesmo nos palcos mais importantes do mundo, ainda parecia que estava driblando seu cachorro no quintal de casa. E uma coisa é certa, olhando a carreira dele, a gente consegue ver claramente que o potencial do Ronaldinho era para ter sido um jogador ainda maior para o futebol. Ainda maior para a seleção, ainda maior para o Barcelona e por que não maior para o Milan, para o Flamengo e até para o Grêmio, onde saiu brigado. Só que enquanto muitos de nós ficamos obcecados ali pela produtividade do jogador, pela eficiência dele, pelos gols marcados e assistências, É o Pelé. e os troféus conquistados, É. o futebol pro Ronaldinho é muito mais simples do que isso. Alguns não vão compreender o seu estilo de jogo, eles não vão entender por que você está sempre sorrindo. Bem, você tá sorrindo porque o futebol é divertido. Por que você ficaria sério? Seu objetivo é espalhar alegria. Ah, que E lindo. mesmo se a gente bater nessa tecla de que ele poderia ter sido mais, não é como se a carreira dele tivesse decepcionado. Ronaldinho venceu a Champions League jogando muito, venceu a Copa do Mundo sendo decisivo, até quando já era descartado por muitos, venceu a Libertadores como um dos craques da equipe. Isso sem contar a Copa América, Copa das Confederações, 2 vezes a La Liga, 1 vez a Série A italiana, o Campeonato Gaúcho, o Mineiro, o Carioca, o prêmio de melhor do mundo da FIFA 2 vezes e a própria Bola de Ouro quando foi indiscutivelmente o melhor jogador do planeta Terra. Quando a France Football montou os melhores times da Olha lá ele lá. ó. história do futebol, Que foda. Caralho. Caralho. ele entrou no time de prata, digamos assim. Além de fazer parte do time dos sonhos do melhor Brasil de todos os tempos da IFFHS. Mesmo sem nunca ter escrito um livro, por algum motivo foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras. E acredite se quiser, até ganhou um título de campeão da saúde pela Associação Pan-Americana de Saúde por promover a vacinação. Porém, Ronaldinho é muito maior do que os títulos que ganhou ou os prêmios e homenagens que recebeu. Ronaldinho é o futebol. Em cada drible desconcertante, cada vez que ele olhava para um lado e passava para o outro, cada vez que enganava todo mundo e fazia a barreira pular, ele conquistava o torcedor. E não só o torcedor do time dele, que o amava tanto a ponto de encher. Tu tem mais porra nenhuma. Dava R$70, Flipits. Agora aí a conta você vai ter que fazer. É isso, 20, 40, 60, 70, é. Um estádio de madrugada. Tu tem porra nenhuma, ratazano. Passa fome, come rato. Mas também os torcedores dos times rivais, que mais de uma vez se levantaram de pé pra aplaudir. Tem vários troféus de platina. Só se for esse rabo que tu fica dando aí pra todo mundo aí que quebra e a rapaziada tem que botar platina pra inteirar tua bunda. A genialidade que viram na frente deles. Na lista dos melhores jogadores da história, muitas vezes a gente não vê Ronaldinho entre os 5 primeiros, por exemplo. Talvez nem entre os 10 em algumas escolhas. Mas quando o assunto é talento puro e futebol bonito, poucos entreteram e encantaram tanto quanto o Ronaldinho na história desse esporte. É o verdade. bruxo talvez seja o maior expoente do futebol como arte. E não à toa é admirado e amado por onde ande no mundo. Dos Estados Unidos à China, do Brasil a qualquer estádio europeu. No panteão do futebol, não é nada aleatório ver Ronaldinho Gaúcho ao lado de outras tantas lendas do esporte. Já que o bruxo é, também, sem dúvida, um craque eterno Eu disse o quê, otário? Ali é o quê? Ali. O Diego, o de burro. do futebol. Obrigado por assistir. É bom esses vídeos de cracks. Esse vídeo de crack. Esses vídeos de crack é muito bom, mano. Pra que Netflix você tem Eurofute? Realmente. Tá aí. Tá aí mais um que a gente viu, né? Ai. Cinema.